Fala galera, beleza? Sussa na paçoca aí? Tudo em ordem? Professor Sidão falando com vocês aqui para a gente estudar um pouquinho sobre orientação geográfica. Hoje a gente vai estudar um pouquinho, esse que é um conteúdo primordial da geografia, tá? Que é a orientação geográfica. Então a coisa flui mais ou menos assim, ó. Aqui está a rosa dos ventos, né? E aí, da onde vem a rosa dos ventos? A rosa dos ventos é um instrumento criado no século XIV, onde se representam, né, todos os ventos que sopravam no Mediterrâneo. E aí, por que rosa? Porque os pontos lembram as pétalas de uma rosa, né, dos ventos por conta das navegações. Então, ela é um instrumento que foi muito utilizado nas bússolas, foi muito utilizado em mapas, em cartas cartográficas e assim por diante. E até hoje a gente utiliza ainda, né, a rosa dos ventos. Pois bem, a rosa dos ventos, então, ela é formada pelos pontos cardeais, que são os pontos maiores aqui, são os pontos principais, e aí ela pode ter uma alternância entre apenas 8 pontos cardeais e colaterais, ou ela pode ter 16 pontos, como é o caso da nossa rosa aqui. Então ela vai ter os cardeais, os colaterais e os subcolaterais. Além disso, pessoal, ela vai funcionar da seguinte forma: uma convenção cartográfica diz que o norte indica sempre nessa direção. No caso aqui eu estou indicando para cima. Não é bem para cima. Se a gente tiver com um plano em cima da mesa, ele vai estar indicando para frente, certo? Então o norte para frente, o sul para baixo. E por que eu estou dizendo que isso é uma convenção cartográfica? Pelo seguinte, não existe em cima e embaixo no universo. Então, em qualquer lugar que você tiver, não existe em cima e embaixo. É que a gente convencionou a colocar o norte para cima por uma convenção cartográfica, certo? Só por isso. Então, a gente coloca o norte para cima, tá? A sua direita, e isso é regra, a sua direita sempre estará o leste. Tá aqui, ó, leste. Tá vendo aqui, ó? Ah, mas por que tá com E? Porque aqui está em inglês, certo? Então a gente vai usar est. E aí do outro lado, à sua esquerda, sempre estará o oeste, aqui indicado pela letra W, né? Ou west. Mas para nós é oeste mesmo, aqui, ó. Certo? Então, norte, sul, leste, oeste. Lembra sempre, tá? À sua direita, o leste, sempre, tá? Esse é o ponto nascente e este é o ponto poente. O sol nasce a leste e se põe a oeste, certo? Pois bem, então agora nós já conhecemos quem? Os pontos cardeais, tá? Vamos entender agora os pontos colaterais, que são os pontos que estão exatamente entre os cardeais. Então, entre o norte e o leste, eu tenho o nordeste. Tá aqui, ó, o nordeste. Entre o sul e o leste, eu tenho o sudeste. Tá aqui, ó. Ó a letra E, ó. Olha a letra E, ó. Certo? Então, nordeste, sudeste. Entre o sul e o oeste, eu tenho o sudoeste. Tá aqui, ó, sudoeste, certo? E entre o norte e o oeste, eu tenho o noroeste, certo? Vocês estão vendo que as marcações aqui em volta dos graus que nós temos, elas estão no sentido horário, tá? Então essa marcação aqui ela vai ocorrer sim ou não. Tem bússola que tem bússola que não tem. Você vai ter apenas o ponto, certo? Pois bem, aí nós temos um outro subgrupo que são os pontos colaterais. Que esse caso aqui eles são 8, né? Eles são 8 pontos subcolaterais. E eles estão onde? Exatamente entre o cardeal e o colateral, certo? Então aqui, ó, entre o norte e o nordeste, eu tenho aqui, ó, o nor-nordeste, tá? Nor-nordeste. Entre o leste e o nordeste, eu tenho aqui, ó, o oeste-nordeste.
Entre o leste e o sudeste, tá aqui também, ó. Eu tenho leste, sudeste, ou né? Leste, sudeste, ou este, sudeste, certo? Você pode chamar dos 3 jeitos diferentes aqui. Este e sudeste. Entre o sul e o sudeste, o sul, sudeste. Tá aqui, ó. Cadê? Sul, sudeste. Entre o sul e o sudoeste, eu tenho o sul, sudoeste. Entre o oeste e o sudoeste, eu tenho os sudoeste, ou oeste, sudoeste, ou oeste, sudoeste, tanto faz. Entre o oeste e o noroeste, a mesma coisa, oeste, noroeste. E entre o norte e o noroeste, eu tenho o noroeste, certo? Então são os pontos que ficam entre o cardeal e o colateral. Então, ao todo, nós temos aqui os 16 pontos. 4 cardeais, 4 colaterais, 8 subcolaterais, certo? Os nossos pontos principais, então, o norte, o sul, o leste e o oeste. Para a gente fechar com chave de ouro, galera, eu tenho aqui, ó, a forma como a gente vai representar, né, num planisfério. Então, aqui está, ó, a representação do norte. Ah, mas Sidão, eu não preciso representar a rosa inteira? Não, eu posso representar apenas o norte. Por quê? Eu sei que nesta direção está o norte. À direita, o leste, à esquerda, o oeste e aqui abaixo estará o sul. Então, neste mapa da representação das regiões do Brasil, é desta forma que nós vamos representar. Beleza, galera? Espero que vocês tenham compreendido como é que funciona a Rosa dos Ventos. É um conteúdo que a gente vai usar bastante daqui para frente, que a gente vai ver bastante cartografia, vai analisar bastante o território aí. Vamos fazer essa análise geográfica gigantesca. Então, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado, valeu, até a próxima.